Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos, abençoados e preciosos irmãos e amigos da família PSM. Aqui vos fala, como sempre, com muito prazer e com muita alegria, o seu amigo de todas as manhãs, pastor Jorge Reis, começando mais um dia, começando mais um domingo, começando mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM, neste domingo abençoado, 16 de novembro do ano de 2025. Com certeza absoluta, esse é mais um dia que nos fez o Senhor. Amém, queridos? Mais uma semana vencida e hoje vamos relembrar um pouquinho do muito que certamente o nosso Deus nos ensinou nessa nossa última semana que passou aí, dos dias 10 a 14 de novembro. Tá bom, meus amados? Vamos relembrar um pouquinho. Amém? Vem com a gente logo depois da nossa vinheta. Vai, produção. É isso aí, queridos. Vamos então ao nosso resumo semanal neste domingo maravilhoso, dia 16 de novembro do ano de 2025. Vamos relembrar um pouquinho do muito que nós aprendemos aí na nossa semana que passou, começando com a meditação de segunda-feira, dia 10 de novembro, que recebeu o seguinte título: Nossos planos não, os planos de Deus sim. Amados e abençoados irmãos e amigos da família PSM. Nessa meditação, nós vimos que o Mestre agora passou a falar para todo o povo de Jerusalém. E, lamentavelmente, as palavras de Jesus para Jerusalém também não foram nada agradáveis de se ouvir. Misericórdia. Ele chega a afirmar que, por várias vezes, desejou ajuntá-los como a galinha ajunta os seus filhotes debaixo das suas asas. Mas eles não quiseram. Rejeitaram a proteção e o abrigo do Senhor. Sabe o que isso nos ensina? Que às vezes Deus quer fazer algo em nossas vidas, mas por não querermos, Ele acaba não fazendo. Ou seja, de uma certa forma, prevalece a nossa vontade e não a vontade dEle. Não há problema nenhum em termos as nossas vontades. Só precisamos tomar cuidado para que as nossas vontades, os nossos planos, não entrem em conflito com as vontades e os planos de Deus para nós, ou até mesmo impeçam que essas vontades e planos dele se cumpram nas nossas vidas. Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de segunda-feira, dia 10 de novembro, iniciando assim a nossa semana. Passemos então para a nossa meditação de terça-feira, dia 11 de novembro, que recebeu o seguinte título: Abrigue-se em Deus. Queridos e queridas do PSM, nesta meditação, nós vimos que o que Jesus estava querendo, na verdade, dizer a eles, utilizando a figura da galinha e dos pintinhos, é que ele, por várias vezes, desejou reuni-los para abrigá-los e protegê-los. Mas, como também já dito, eles rejeitaram. Quantas vezes eu e você fazemos a mesma coisa? Rejeitamos o abrigo e a proteção de Deus. E fora desse abrigo e dessa proteção, ficamos vulneráveis aos ataques, assim como os pintinhos longe da galinha ficam expostos às investidas dos predadores. Abrigue-se em Deus e desfrute da sua proteção. Quando nos abrigamos nele, ele nos guarda das investidas do inimigo das nossas almas. E como nos diz o Salmo 91, nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Diante do vento de problemas, da chuva de dificuldades e da tempestade de adversidades, corra para o abrigo do Altíssimo e abrigue-se em Deus. Essa foi a nossa meditação de terça-feira, dia 11 de outubro, melhor dizendo, 11 de novembro. Não é verdade, queridos? E na quarta-feira, dia 12 de novembro, na meditação, que recebeu o seguinte título: Cuidado com os enganadores. Preciosos e preciosas do PSM, Jesus se retirou para o Monte das Oliveiras e seus discípulos se aproximaram e começaram a lhe fazer perguntas em particular. Há determinados assuntos e situações nas nossas vidas que devemos chamar a Jesus para uma conversa em particular. Só nós e Ele.
coisas que ninguém precisa ouvir ou saber. Consegue entender? Aqueles discípulos então começaram a lhe perguntar quando tudo aquilo aconteceria e que sinais haveria da vinda dele e do fim dos tempos. E o mestre começou a respondê-los dizendo que tomassem cuidado para que ninguém os enganasse. Precisamos ainda hoje tomar esse mesmo cuidado, porque não muito raramente surgem no nosso meio alguns enganadores, tentando transparecer muita santidade e um alto grau de espiritualidade. Não estamos incentivando ninguém a julgar o outro, mas observar, sim. E não há nenhum mal nisso. Pelo contrário, isso se chama prudência. E a Bíblia nos diz que devemos ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Mateus capítulo 10, verso 16. Não é qualquer um que surja no nosso meio que nós devemos adotá-lo e recebê-lo sem nem sequer sabermos de quem se trata e de onde vem. Devemos tomar muito cuidado com os enganadores. Essa foi a nossa meditação de quarta-feira, dia 12 de novembro. Passemos então, queridos, para a nossa meditação de quinta-feira, 13 de novembro, que recebeu o seguinte título: O segredo para não ser enganado. Lindões e lindonas do PSM. Como fazer para não sermos enganados? Qual o segredo? Aqueles discípulos se aproximaram de Jesus. Eis aqui o primeiro segredo. Não quer ser enganado? Aproxime-se de Jesus. E não estamos falando apenas de uma aproximação física, geográfica. Não estamos falando de aproximação apenas, mas de proximidade, intimidade. Além de se aproximarem de Jesus, eles começaram a lhe fazer perguntas. Quer saber algo? Está em dúvida sobre alguma coisa? Pergunte para Jesus. Apresente a ele as suas dúvidas, seus questionamentos, suas indagações. Ele sempre tem a resposta certa, até porque ele sabe tudo. Aproxime-se dele e pergunte a ele. Este é o segredo para não ser enganado. Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de quinta-feira, dia 13 de novembro. E na sexta-feira, queridos, dia 14 de novembro, na meditação que recebeu o seguinte título: Persevere até o fim. Príncipes e princesas do PSM. Nesta meditação nós vimos que o mestre começou a relatar aos seus discípulos algumas coisas que aconteceriam nos últimos dias, como guerras, fomes, terremotos, mas disse ainda que estas coisas seriam o princípio das dores, que ainda não seria o fim. E depois de relatar todas estas coisas, Jesus declarou ainda que todo aquele que perseverasse até o fim, este seria salvo. Perseverar não é fácil. Quantos até começam bem, empolgados, animados, mas com o passar do tempo são vencidos pelo cansaço, pelo desânimo, geralmente causados pelos obstáculos e adversidades comuns da caminhada. O mestre foi bem claro: só alcançarão a vitória aqueles que perseverarem até o fim. Não adianta perseverar até quase chegar ao fim. Tem que ir até o fim, tem que completar a carreira, percorrer todo o percurso. Sejam quais forem os obstáculos e as adversidades que surgirem no seu caminho, você não vai desistir. Você vai perseverar e perseverar até o fim e conquistar a sua vitória. Não desista, persevere até o fim. Essa foi a nossa meditação de sexta-feira, dia 14 de novembro, fechando assim mais uma semana e encerrando mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. Deus abençoe a sua vida. E assim, queridos e queridas, nós chegamos ao final de mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. O nosso desejo, como sempre, é que Deus tenha abençoado a sua vida, falado ao seu coração, não só através deste resumo de hoje, mas através de todas as meditações aí que nós fizemos durante a semana. Que Deus tenha abençoado a sua vida, edificado a sua fé, te alimentado aí através da palavra do nosso Deus e principalmente despertado no seu coração um desejo maior de ler mais, de mergulhar mais, de meditar mais na palavra do nosso Deus. Amém, meus amados? Estamos terminando, mas antes
eu quero convidar você, como fazemos todos os domingos, quero te convidar, se você puder e quiser, dá uma paradinha e vem com a gente. Vamos falar com o nosso papai. Amém, meus amados? Nossa produção já está providenciando aquele fundo musical. Isso aí, vem com a gente. Vamos falar com o nosso papai. Paizinho, nós queremos te louvar, nós queremos te engrandecer e te agradecer por mais um domingo abençoado e por mais uma semana maravilhosa. Obrigado, Paizinho, obrigado pelo teu zelo, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu perdão, pela tua misericórdia. Obrigado, Paizinho, por tantas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, Paizinho, porque entendemos que não somos dignos, Paizinho, de tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Mas nós te louvamos porque sabemos que é tudo pela tua infinita graça e pela tua infinita misericórdia. Pai, eu quero te entregar a vida de cada um dos teus filhos que meditaram conosco durante esta semana, que estão agora participando deste resumo. Paizinho, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um dos teus filhos. Eu não sei o que eles precisam do Senhor, mas o Senhor sabe, e o Senhor tem poder para resolver seja qual for o problema, para mudar seja qual for a situação, para reverter seja qual for a circunstância. Aleluia! Por isso te louvamos e te pedimos, Paizinho, em nome de Jesus, entra com providência, transformando a tristeza em alegria, a lágrima em sorriso, a derrota em vitória, a noite em dia, a tempestade em bonança, a maldição em bênção. Em nome de Jesus nós te pedimos, manifesta, Senhor Deus, na vida do teu povo os teus sinais, os teus milagres, o teu sobrenatural, e derrama, Paizinho, sobre cada um de nós do teu poder e da tua glória, Paizinho. É o que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus amados. Graças a Deus, queridos, chegamos ao final de mais um resumo semanal, mas aquele recadinho que a gente deixa todo dia aqui para você, como já está aparecendo aí no rodapé da sua tela, não esqueça de deixar seu like, deixar sua curtida, deixar o seu comentário e principalmente de se inscrever no nosso canal e nos ajude para que a gente possa alcançar o nosso alvo, que é de 1000 inscritos ainda esse ano. Tá bom, meus amados? Nos ajude. Amém? Nós contamos com você. Ministério PSM, 10 anos, meditando na palavra, abençoando vidas. Deus te abençoe.